Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter o domínio das emoções, a ter blindagem emocional e com isso recuperar a coragem de agir. Por isso hoje a gente vai falar sobre como desconstruir os medos. Sabe aqueles medos que paralisam a sua vida? Como é que você desconstrói esse medo? Como é que você tira esses medos da sua vida? E aí sim você continua sendo consistente, você age, você não paralisa mais, você não fica mais conformada com uma vida de sofrimento. Como é que a gente desconstrói? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui em mais uma live da Blindagem Emocional. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa dele, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas hoje paralisadas e travadas. Como é que eu sei disso? Porque eu recebo mensagens todos os dias, dezenas de mensagens de pessoas querendo ajuda, querendo saber o que fazer para sair, por exemplo, de um relacionamento tóxico, de um casamento falido, pessoas que dizem que não têm coragem de fazer uma transição de carreira, que estão infelizes nos seus trabalhos, pessoas que não conseguem manter os seus planos, os seus hábitos saudáveis. Existe muito sofrimento hoje nesse mundão que a gente tem aqui, e aí, claro, você precisa entender como dominar esses medos, como dominar as suas emoções. E é por isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. Deixa eu botar os meus óculos, porque os meus óculos são essenciais para olhar essas letrinhas pequenininhas do Instagram. A Vera Azevedo Leite, seja muito bem-vinda, Vera. A Beg Salgado também por aqui, seja muito bem-vinda. A C-Cake Cafeteria Confeitaria entrou, seja muito bem-vinda. A Samanta Aparecida, seja muito bem-vinda, bom dia. A Psi Maria Renata Porfírio, seja muito bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda, bom dia. A Sam, bom dia. Érica Pinheiro, a Dá Francine também, sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente começar essa conversa a partir de agora. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como desconstruir os medos que paralisam a sua vida. Oi, Elisângela, seja muito bem-vinda. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu vou falar alguns conceitos aqui importantes antes da gente entender como desconstruir o medo que está paralisando hoje a sua vida. O medo é uma emoção, escreva aqui para você não esquecer. O medo é uma emoção e emoções são diferentes de sentimentos. Guarda isso também, é muito importante entender. Medo é um recurso natural que nós temos de sobrevivência. Então o medo serve como um alerta. Oi, Érica, seja muito bem-vinda, obrigado. Andréia também, seja muito bem-vinda. Cabral Festas, bom dia. A emoção serve para nos proteger. Então quando você hoje sente, por exemplo, medo de uma situação, é porque a sua mente entende que aquela situação pode te levar a um risco de não sobreviver. A sua mente o tempo todo busca garantir a sua sobrevivência. Escreva essa palavra, sobrevivência. Obrigado, Cabral, para você também. Sobrevivência. O tempo todo é o que essa mente faz. Oi, Lidiana, seja muito bem-vinda. Ana Cristina também chegando por aqui. O tempo todo essa mente vai buscar garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. Então o medo é uma espécie de alerta. É como se ele ficasse ali te lembrando. Olha, se você fizer tal coisa, você pode correr o risco. Quer ver um exemplo prático? Vamos imaginar que lá na sua infância você estava, por exemplo, mexendo na tomada. E aí lembra, mamãe falava para você, não mexe na tomada que dá choque, não mexe na tomada que dá choque. Aí vamos imaginar que você foi colocar de novo esse dedo na tomada. Mas na verdade você não tomou choque. A sua mãe viu, ela ficou muito brava com você porque você desobedeceu ela e ela te deu uma chinelada. Ela te deu ali uma chinelada, gritou com você. A partir daquele momento, a sua mente deu um significado. Escreve aqui, significado, para aquela situação. Então a sua mente pode ter associado, por exemplo, que desobedecer a mãe
desobedecer a mãe pode não garantir a sua sobrevivência. Por quê? Porque naquele momento que você era uma criança e tomou a chinelada, você ficou ali indefesa, insegura, e a tua mente guardou esse fato junto com essa emoção para que você faça o quê? Para que você não repita aquilo. Tudo bem até aqui? Bota um coraçãozinho aqui só para entender se você está compreendendo o que a gente está falando aqui. A partir desse significado, desobedecer a minha mãe é perigoso, desobedecer a minha mãe vai me machucar porque ela vai me bater, esse significado se torna uma crença, aquilo que você acredita. Então eu acredito que se eu desobedecer a minha mãe, ela vai me bater, ela vai me dar uma chinelada, então eu não desobedeço a minha mãe. Passa a ser o meu comportamento. Todo comportamento que você tem é baseado nas crenças que você construiu ao longo da sua vida. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se você está entendendo. Se você está entendendo que uma experiência que você viveu se tornou um significado que a sua mente deu, e que esse significado se tornou a sua crença, e a sua crença se tornou o seu comportamento, você tem um resultado. Tudo bem? Aí, ô gata, o que isso tem a ver com o medo que eu tenho hoje, por exemplo, de me separar, de sair num casamento falido, num casamento que eu não quero mais, que está me fazendo mal, ou eu me distanciar de pessoas tóxicas? Por que isso tem a ver? Porque simplesmente existe um medo ativo. Escreva aqui, um medo ativo. Esse medo ativo, ele é acionado toda vez que a tua mente acredita que você vai reviver aquela situação, aquela chinelada que você viveu lá na infância. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que na construção da sua vida, boa Andréia, medo ativo, vamos imaginar que na construção da sua vida, você se tornou aquela menina, aquele menino que nunca mais desobedeceu a mãe. Porque você tomou aquela chinelada doeu tanto fisicamente quanto moralmente, e a partir desse momento você passa a ser o quê? Uma pessoa muito obediente à mamãe. Tudo bem? Então, mamãe diz A, você diz A, mamãe diz B, você diz B, ou seja, você está o tempo todo obedecendo a mãe. Oi Cris, oi Maia, sejam muito bem-vindas. A partir daí, você se tornou essa pessoa obediente. Por quê? Porque a sua mente entende que se você desobedecer, você vai tomar a chinelada de novo. O medo sempre está ali te alertando. Quando você, digamos, tentou em algum momento sair desse padrão de obediência, a tua mente falou, opa, você vai apanhar da mamãe de novo, vai voar chinelo para você. Ou como diziam os mais antigos, a chinela vai cantar. A chinela vai cantar. E aí, claro, você se tornou alguém extremamente obediente a essa mãe. Aí vamos imaginar que nessa construção da sua história, a sua mãe gostaria muito que você casasse. Ela gostaria muito que você constituísse uma família. Ela ficaria muito feliz, né, de ver você casada com os filhos, com seu marido ou com a sua esposa. O retrato de família. A sua mãe sempre te incentivou a isso. É por isso que é tão difícil muitas vezes você sair de uma relação. Por quê? Porque a influência dessa mãe hoje na sua vida, esse grau de dependência que ainda existe, está ligado pelo medo que está ativo, o medo ativo. Então, para que eu não paralise mais, porque só você sabe o que você vive no teu casamento, por exemplo, só você sabe o quanto está te custando continuar nessa relação. Faz sentido isso para você? Só você sabe, ninguém mais. No íntimo é você que sabe. E por mais que você já tenha até verbalizado isso para sua mãe, às vezes até sua mãe te apoie. Só que aqui no seu subconsciente, o medo está ativo. E quando o medo está ativo, o seu grau de consciência, ele baixa. A gente age por instinto. Por quê? Porque a emoção é um recurso de sobrevivência instintiva. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Cris. Olá. Bittencourt, seja muito bem-vinda. A Cabral, não é fácil. Sim, não é fácil.
Mas é aqui que eu quero que todo mundo compreenda. Há um caminho, tenho muito medo. Há um caminho para você desconstruir esse medo. Você precisa o quê? Desativar esse medo. É como se você desligasse um alarme. Sabe quando, sei lá, o alarme do seu carro, não sei se já aconteceu com você, dispara do nada? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Né? Do nada, sei lá, bate um vento, sei lá, um passarinho pousa no carro e aí dispara o alarme. Pem, 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 pem. O medo ativo é a mesma coisa. Você está ali numa situação, por exemplo, você tomou a decisão agora, puxa, eu vou me separar. Aí é como se essa campainha começasse, bem, 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 bem. Esse medo ativo faz com que você desista daquela decisão que você tomou. Isso precisa ser desativado com urgência. Por quê? Porque esse medo ativo é que está travando a sua vida. É esse medo ativo que está te adoecendo. É esse medo ativo que está fazendo você permanecer em relações, em decisões, escolhas que não servem mais para você. E isso não é culpa sua. Não é que você é preguiçosa, que você não quer nada com nada da vida. Não é nada disso. Isso é um processo automático. É um processo automático. Porque se fosse apenas, digamos, preguiça, seria muito fácil de você resolver. O problema é que é uma programação que serviu para te proteger lá atrás, mas hoje não te serve mais. Não te serve mais. Hoje não te serve mais. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Oi Vera, seja muito bem-vinda. A Cabral, meu Deus, como você vai em cima da situação. Eu acertei, é isso? Só para eu entender. A Mari, seja bem-vinda. A Regina também, seja bem-vinda. É um processo automático, Rita, é um processo automático. Por isso que para você desconstruir o medo, você precisa, claro, entender qual foi a ferida emocional, escreve aqui, ferida emocional, que está ainda aberta com esse medo ativo ligado. Enquanto esse medo ativo está ligado, você pode ter consciência, você pode tomar a decisão, eu tenho certeza que esse medo ativo, quando você estiver diante daquela situação, por exemplo, de desobedecer a mãe, porque a mãe quer muito que você fique casada, ela quer muito que você continue junto lá com a tua família, o medo que vem não é o medo de dar errado, o medo de se arrepender. Na verdade é o medo de desagradar a mãe, de desobedecer, de tomar chinelada depois. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Bag Salgado. E se o medo é sobre uma doença? Algo que está fora do nosso controle. Então vamos lá, ótima pergunta, Bag. Bom, medo de uma doença, por exemplo. Acho que é essa a sua pergunta, né? Eu vou partir desse princípio. Se não for, Bag, vai me corrigindo aqui, tá bom? Então assim, vamos imaginar que você tenha medo de ficar doente, você está com medo, né, de não ser saudável. O medo é um alerta. O medo é uma emoção e que serve para nos alertar. Então, claro que todo mundo tem medo, por exemplo, da morte. Faz sentido? Beatriz, obrigado Beatriz. Beatriz, boa. Todo mundo tem medo da morte, claro que tem. O que a gente precisa talvez aprender a lidar nesse processo é entender que a morte é algo natural e aproveitar a vida que a gente tem. Esse é o ponto. Mas não vamos entrar muito nessa parte filosófica hoje. Tudo bem? A Beatriz, na verdade é o medo do que está por vir. Meu marido está com câncer. Primeiro, sinto muito por isso. Como é que você pode provavelmente ajudar o seu marido? Dominando as suas emoções. Dominando as suas emoções. Isso não significa, Beatriz, reprimir as suas emoções. Então, o que você precisa? Olha só, você está com medo do que está por vir. Além da perda, numa possível perda, e tomara que isso não aconteça, né? Mas vamos falar aqui desse cenário, que é o que a mente alimenta, né? Esse futuro tenebroso, esse futuro que é ruim. Vamos imaginar que isso aconteça. Do que realmente você tem medo?
Você tem medo de, por exemplo, ficar sozinha? Você tem medo de não dar conta? Não sei se você tem filhos, Beatriz, de dar conta dos filhos. Você tem medo da questão financeira? Tudo isso, presta atenção, são medos que muitas vezes eles estão ligados a feridas emocionais que você viveu e que impedem você de ter um equilíbrio no presente. Por quê? Porque você fica lá com a tua mente no futuro e nem aconteceu aquilo. E não vai acontecer. E não vai acontecer. Tenha fé, não vai acontecer. Mas, respondendo aqui a tua pergunta, eu preciso identificar, por exemplo, se eu tenho muito medo de ficar sozinha, vou pegar esse exemplo aqui, tá bom? Se eu tenho muito medo de ficar sozinha, por que esse medo talvez ele me tire do controle, ele me paralise, ele me deixe mais ansiosa nesse momento? Provavelmente porque a tua mente já tem um significado sobre ficar sozinha. E aí talvez exista o quê? Uma ferida do abandono. Lá atrás, uma ferida do abandono que, por exemplo, talvez você foi abandonada emocionalmente pela mãe, pelo pai. E aí, claro, a dor que você está sentindo hoje, imaginando um futuro sem o seu marido, esse futuro, essa dor que você está vivendo hoje, está ligada, na verdade, àquela ferida do passado. Por isso que é importante você identificar qual é a ferida emocional que está gerando em você esse medo e esses pensamentos e que acabam muitas vezes travando a sua vida, bloqueando a sua vida, fazendo com que você perca, né, o domínio das suas emoções. Eu digo para você, Beatriz, eu já tive algumas situações com câncer muito próximas, né? Primeiro, eu tive um tumor no pescoço há 11 anos. Depois, eu tive minha irmã com câncer de mama e minha mãe com câncer de mama durante a pandemia. E o que ajudou muito, como que eu pude contribuir, principalmente para elas, nesse processo? Dominar as minhas emoções. Para ter o quê? Racionalidade para ajudar nas escolhas, nas decisões, numa palavra de conforto, para não transparecer para essa pessoa, né, às vezes a tristeza. E claro, como eu disse, não é reprimir. Dominar as emoções não é reprimir as suas emoções, né? Você tem todo o direito de, no momento de chorar, né, de você sentir aquela dor, aquela tristeza, mas você hoje é a pessoa que está 100% saudável. Então, se você está 100% saudável, é importante que você possa contribuir para que a pessoa, o seu marido no caso, possa se recuperar mais rápido. Tudo bem? Faz sentido, Beatriz? Coloca aqui para mim se o que eu te falei fez sentido para você, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui. Ótima pergunta da Andréia. Como se livrar da ferida do abandono? A ferida do abandono é uma das 5 feridas emocionais. Então, existe a ferida da rejeição, existe a ferida do abandono, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça, tá bom? A ferida do abandono, ela é talvez a que a gente tenha em maior escala. A da rejeição é a mais profunda, mas a ferida do abandono é a que é a mais comum, pelo menos a partir dos meus atendimentos como hipnoterapeuta, tá bom? Por quê? Porque é aquela criança que viveu algum tipo de abandono emocional ou físico. O que é o abandono físico, né? A criança que ficou muito sozinha, a criança que estava sempre solitária, a criança que não era cuidada. E o abandono emocional é a falta do afeto, especialmente da mãe. Do afeto, do carinho, do amor, do beijo, do abraço, do próprio cuidado. Então existem, e aqui, como eu sempre digo, sem julgar a mãe, o pai, porque cada um viveu a sua história e fez as suas escolhas, mas a gente não pode ignorar aquilo que a sua criança viveu. Tudo bem? A gente não pode ignorar a dor que aquela criança, que a Andréia se identificou, que a Andréia, criança, viveu. Ela foi abandonada emocionalmente, por exemplo, ela ficou muito sozinha. E claro que aquela criança não tinha recursos para sobreviver, ela não tinha recursos para entender aquele contexto. Tudo bem? Como que eu curo essa ferida do abandono? Eu preciso entender onde que isso começou e ressignificar
o que a minha mente deu como significado para essa situação. Porque assim, por que a dependência emocional existe? Porque muitas pessoas hoje estão em relacionamentos de dependência emocional. E essa dependência emocional, vou abrir um parênteses aqui, não é apenas com o parceiro ou a parceira, né? O marido, a mulher, a esposa, mas tem com mãe, com pai, com amigos, com filhos, com netos. Ou seja, essa dependência emocional, ela vai muito além. E ela, normalmente, ela tem a ver com a ferida do abandono. Então, como que eu trato a ferida do abandono? Primeiro, ressignificando o que a mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, deu de significado para esse abandono. Porque essa mente talvez tenha dado como significado: Andréia, se você ficar sozinha, você vai morrer. Se você ficar sozinha, você de novo vai passar muito medo. Se você ficar sozinha, tomara que não tenha acontecido isso, tá, Andréia? Você vai ser abusada de novo. São coisas muito comuns, infelizmente. Só que esse medo, esse significado que a mente deu para aquilo que aconteceu com a Andréia lá na infância, não significa que vai acontecer com a Andréia adulta hoje se ela, por exemplo, decidir romper com o casamento dela. Não significa. Porque a Andréia hoje adulta, ela tem recursos, ela tem como sobreviver, ela tem como se defender. Então eu preciso ressignificar. E aí a hipnose, por exemplo, é uma ferramenta extremamente eficaz para isso, né? Quando você usa a hipnose para trabalhar essa ressignificação, é um processo certeiro. É um processo onde você ressignifica, você desativa essa emoção, porque ali, junto com aquele abandono que a Andréia sofreu, ficou ali o medo, por exemplo, ou a tristeza, ou até mesmo a raiva. E aí o que acontece? Quando ela pensa hoje em sair de uma relação de dependência emocional, o alarme vem, bam, 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 e aí ela trava, ela para. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui se fez sentido, André, se você entendeu. A Beatriz, dominar as emoções. Isso, dominar as emoções. E para dominar, é importante entender qual foi a ferida emocional que talvez esteja ligado a esse medo que você tem hoje. Tudo bem? Até para que você possa, como eu disse, contribuir para a recuperação do seu marido. Aliás, para quem quiser aqui, eu sempre às vezes esqueço de falar, eu tenho feito as sessões de planejamento terapêutico, é uma conversa de 45 minutos, onde, aqui por videochamada, a gente entende essa ferida emocional. Ela é individual, ela é sigilosa, é para entender a sua história e compreender também qual é a ferida emocional que está te travando, para que você tenha clareza, para que você tenha direção, tá bom? Então, se você quiser participar dessa sessão, ela tem um preço simbólico de R$27, que pode depois ser usado como crédito caso você queira fazer o meu protocolo completo de hipnoterapia, tá bom? Mas é R$27, um preço realmente irrisório, para realmente apenas eu ter as pessoas que querem realmente esse processo, que querem entender mais sobre essa ferida emocional. Então, como é que você faz isso? Digita aqui SPT, que depois eu vou te mandar uma mensagem, tá bom? Digita SPT, que é Sessão de Planejamento Terapêutico, eu vou te mandar uma mensagem no privado assim que a gente acabar a live, tá bom? A Edilane, seja muito bem-vinda também. Esse medo, como é que você vai também, depois que você identificar a ferida emocional, como é que você vai desconstruir esse medo? A partir da construção da coragem. Coragem é uma construção. Por que eu vou usar a coragem para combater o medo? Mas não a coragem heróica, presta muita atenção, porque as pessoas acham que elas precisam da coragem heróica. E não, elas não precisam da coragem heróica, elas precisam da coragem verdadeira. A coragem heróica é aquela coragem inconsequente que a gente vê no cinema, que a gente vê na literatura, que a gente vê muitas vezes só um recorte. Agora, a coragem verdadeira é uma construção da ação com preparação. Então, a primeira preparação que você precisa é dominar as suas emoções, é ter blindagem emocional. É esse domínio dessas emoções. E como que eu tenho esse domínio das emoções? Desativando muitos medos que estão instalados. Nós, de uma certa maneira, somos um depósito
de tudo aquilo que nos aconteceu. Então, se você viveu em ambientes inseguros, se você viveu em ambientes instáveis, se você viveu em ambientes conflituosos, especialmente na sua infância, você é um depósito disso. E talvez você esteja carregando medos que nem são seus de verdade, mas são da sua mãe, do seu pai, dos resultados que eles tiveram na vida. É muito comum a gente carregar as dores dos nossos pais, a gente ter uma coisa chamada, escreve aqui, lealdade emocional. Lealdade emocional à mãe, lealdade emocional ao pai. Então, se minha mãe sofreu, por exemplo, num casamento, e ela lutou por esse casamento, ela resistiu nesse casamento porque ela queria que os filhos não ficassem longe do pai, o que é muitas vezes uma desculpa, porque na verdade ela tinha um medo de dar o passo para fora. E claro, aqui, como eu digo, sem julgar, mas eu estou falando principalmente a partir do medo. Todos nós temos medos, só que existem medos que são imaginários, são medos que não existem. É o que a Beatriz estava falando aqui. O futuro pode reservar uma coisa muito boa, né? A cura, e tomara que isso aconteça, a cura do marido dela. Mas pode reservar também algo que não é tão legal. Só que a mente, por sobrevivência, ela vai sempre focar aonde? No pior cenário. E se ela vai focar no pior cenário é porque, de uma certa maneira, existem elementos que ela já viveu. A nossa mente, ela só reconhece aquilo que lhe foi apresentado. Então, aquilo que não foi apresentado, você não sente absolutamente nada por aquilo que você nunca viveu ou experienciou. Faz sentido isso para você? Então, a coragem, a partir do momento que você desativa o medo, você começa agora a construir a coragem, que é a ação com preparação. Não existe essa coragem heróica. Essa coragem heróica, ela é arriscada. Por quê? Porque você talvez vai agir de uma maneira inconsequente e vai ter que voltar atrás. Não seria horrível para você ter que voltar atrás numa decisão que você tomou? Não seria horrível você ter que recuar e se frustrar por isso? Então, a gente precisa, mais do que nunca, entender que a coragem verdadeira é da ação com preparação. E a primeira preparação, a primeira de todas, é dominar as emoções. Uma pessoa sem blindagem emocional, ela sofre demais no mundo. Por quê? Porque ela só reage. Ela não consegue lidar com as circunstâncias. Beatriz, desculpa, vou usar você de novo aqui como exemplo, mas imagina como a vida da Beatriz deve ter virado de ponta cabeça a partir da doença do marido. Como eu disse, eu sei porque eu já vivi isso. Vira de ponta cabeça. É uma circunstância que não está no controle. Aliás, a maioria das coisas não estão no nosso controle. Então, é uma situação nova, diferente. Se eu não domino as minhas emoções, eu vou só reagir. E eu vou me desgastar mais. Eu não vou ajudar, talvez, a pessoa que precise. Entende como as coisas começam a se bagunçar a partir daí? Então entenda que a primeira preparação que você precisa é ter blindagem emocional. Tudo bem? A Andréia, eu já me separei uma vez em 2023 e voltei, só piorou. E provavelmente você voltou, por quê? Porque existe essa... Pausou aqui, só um minutinho. Agora sim, acho que agora foi. Porque existe essa dependência emocional. As emoções te dominaram. Você provavelmente em 2023, Andréia, você teve o quê? A coragem heróica, né? Você foi lá e você não aguentou mais e você rompeu. Ótimo. Só que você não estava preparada, entende? Por isso que você voltou atrás. E aí, claro, só piorou. E aí você voltou atrás. Blindagem emocional é para você sustentar suas decisões, inclusive. Para você sustentar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que não tem relação com o que você viveu. São 8 anos, há 8 anos que eu não bebo nada alcoólico. E eu fui um alcoólatra.
bebia todos os dias. E todos os meus amigos da época estavam em torno da bebida alcoólica. Todos, né? Tudo que eu fazia, né? Uma festa, o futebol depois tinha que ter lá a bebida, enfim, tudo tinha que ter a bebida. E aí, há 8 anos, eu decidi parar de beber. Na verdade, começou com um desafio meu comigo mesmo de 100 dias sem álcool. E aquilo foi tão bom para mim. Eu desinchei, eu estava muito acima do peso, eu desinchei, eu gostei da imagem, eu me senti mais ativo. E aí eu falei, vou fazer mais 100 dias. E aí quando eu ver, nunca mais eu bebi. E só que para eu sustentar a minha decisão, Andréia, eu precisei ter muita blindagem emocional. Por quê? Porque o ambiente que eu estava, primeiro, não queria que eu parasse de beber. E aí, num primeiro momento, eles começaram a rir de mim, né? Lá, só você não bebe, né? Aí começam a falar, principalmente entre os homens, você não é homem o suficiente, você tá virando isso, você tá virando aquilo. E aí, você tem que ter o quê? Domínio das emoções. Não apenas para não reagir à provocação das pessoas, mas também para se manter no propósito que você tem. É por isso que muitas dietas falham miseravelmente. Por quê? Porque não basta você ter o melhor nutricionista com o melhor cardápio para você, ou por que as academias também falham miseravelmente. Não adianta você ter o melhor personal trainer. Se aqui as emoções, elas estão incongruentes com o objetivo que você tem. Entendeu? Isso, Cris. E aí vem as críticas. E aí as críticas vieram. E aí as pessoas foram se desconectando de mim e eu também me desconectando delas. E se você não tem blindagem emocional, se você não consegue dominar o medo de ficar sozinho, o medo do que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer? Você desiste. Então você provavelmente, André, você teve a coragem heróica. Só que a coragem heróica, muitas vezes, ela faz você voltar ao mesmo lugar. Então você precisa entender, na verdade, a coragem é uma construção, mas o que você precisa entender? Por quê? Por quê que eu tenho essa dependência emocional? Por que essa dependência emocional está tão forte na minha vida? Tudo bem? Daniel Suzuki, meu grande amigo, que bom te ver, bom ver você bem, viu? Estou muito feliz, excelente. Renata também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então essa coragem heróica, como a gente estava falando aqui, ela muitas vezes vai fazer você se frustrar ainda mais. E quando você se frustra ainda mais, isso adoece a tua autoestima. A maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. E aí, sem autoestima, com uma autoestima baixa, uma autoestima doente, você perde autoconfiança. Claro, eu olho para mim e acho que eu sou um fracasso, eu olho para mim e acho que eu sou alguém que nunca vai conseguir as coisas, que tudo vai dar errado para mim. Eu vou ter autoconfiança de tomar uma decisão, de fazer uma escolha? Eu vou ter autoconfiança no meu trabalho? Eu vou ter autoconfiança no relacionamento? Não vou. E aí eu vou adoecendo cada vez mais. E quanto mais eu adoeço, pior fica a minha vida. Tudo bem? Faz sentido? Então, por isso que é tão importante a gente identificar qual é a ferida emocional que está nos travando, a ferida emocional que está bloqueando realmente a nossa vida. Esse é o princípio de tudo. Porque a partir do momento que eu identifico essa ferida emocional, como eu faço na SPT, na sessão de planejamento terapêutico, você passa a ter clareza do que você precisa fazer. E aí você tem caminhos. Por exemplo, a hipnoterapia, que é a terapia com hipnose, é um caminho para você ressignificar de uma maneira eficaz, rápida, breve, para que você possa, a partir daí, ter um novo comportamento na sua vida. Tudo bem? Faz sentido? Luzinete, seja muito bem-vinda. Elisângela também. A P. Stork também por aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É assim que a gente desconstrói o medo na nossa vida. É dessa maneira que a gente desconstrói esse medo. E guarda isso, existem muitos medos que são imaginários, que estão nos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles estão sendo alimentados por essa ferida emocional lá de trás.
Uma ferida emocional é como uma ferida que você tem no seu corpo físico. E se você não cuida dessa ferida, quando você toca, dói, não dói? Imagina, você cai, rala o joelho. Você toca, dói. Ai, ai, ai. Vai parar de doer quando cicatrizar. Quando você passar lá um mertiolate, quando você proteger, desinfetar, ok. Aí para de doer. A ferida emocional segue o mesmo princípio. Só que talvez você ainda não cicatrizou essa ferida. E você precisa de ajuda. Sozinha você não vai conseguir fazer isso. Isso eu te garanto. Sozinha você não vai conseguir. Infelizmente. Você precisa de uma ajuda especializada para ressignificar isso. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Então, se você quiser participar da sessão de planejamento terapêutico, a SPT, digita aqui SPT que eu vou te mandar uma mensagem assim que acabar a live. Eu vou te mandar uma mensagem no direct, vou te mandar um link para você preencher um formulário rápido e a partir daí a gente agendar a sua SPT. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!